9h07, nós estamos de volta aqui com o TV Mar News e dessa vez a gente vai falar diretamente por Skype com Luciana, ela que perdão, gente, a gente vai conversar agora com Luciana, ela que entende muito bem de política e vai falar com a gente a respeito disso, cientista política, vai conversar com a gente sobre esse momento em que o nosso estado atravessa também, o país inteiro atravessa um momento como esse. Uma crise de saúde pública, uma crise sanitária que está trazendo também respaldo na nossa economia e, é claro, na política também. Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores. Então, Luciana, como eu disse, né, a gente está com um problema muito maior do que a gente tem visto também alguns outros países enfrentar. A gente, além dessa crise sanitária, dessa crise de saúde, tem, é claro, também essa questão econômica que vem junto também desse pacote, mas a gente vivencia um momento de instabilidade também ainda maior na nossa política, que já vinha, de certa forma, também fragilizada. Exatamente, Porlane. A gente tem um quadro de epidemia que atinge as grandes economias no mundo inteiro, né? Ações internacionais no sentido de tentar minimizar os impactos, né, da proliferação do vírus e principalmente de também tentar, de alguma maneira, fazer com que o sistema de saúde nos diferentes países não entre no sistema de colapso, como a gente já tem casos, né? Como na Europa a gente tem acompanhado, né? No Brasil, a situação ainda não chegou a esse patamar, como, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos ou mesmo a China, né? Mas são necessárias que medidas coordenadas sejam tomadas desde já. Né? O grande problema é que não existe hoje uma liderança capaz de fazer essa coordenação no âmbito da presidência. Né? A gente tem visto muito ação de governadores e de prefeitos em diferentes regiões do país, né? Muito mais responsáveis, né? Do que é esperado que a gente do que é esperado que a gente teria no caso do presidente. Isso a gente não está tendo. Isso tem agravado não só a situação, a crise econômica, porque medidas econômicas, apesar de estarem agora começando a acontecer, ainda aconteceram de forma tardia e ainda num ritmo muito lento, né? A resposta muito lenta, né? E a gente tem uma crise política, porque o presidente não quer buscar ter esse diálogo da forma institucional, né, que é esperado que ocorra. E hoje a gente tem visto muitas ações no âmbito do Congresso, a gente tem visto até o próprio STF já tem, mesmo que de forma mais unilateral, né, um ou outro ministro se posicionando, e os governadores e prefeituras, né? Então, as instituições têm funcionado nesse sentido de tentar minimizar os danos políticos que podem acontecer e que já estão acontecendo, na verdade, né? Diante de todo esse cenário problemático que a gente enfrenta. Pois é, Luciana, a gente vê também, como você bem frisou aí, a gente vê as ações coordenadas também por parte dos governos estaduais, municipais também, que não conseguem muitas vezes dialogar com o governo federal. O que é que isso pode trazer de impacto negativo para a situação que a gente está vivendo agora? Eu não entendi sua pergunta, Porlane, você me desculpa, deu uma falha. O fato da gente não estar conseguindo fazer um diálogo melhor entre os governos estaduais e federais, de que forma isso pode impactar na nossa situação que a gente está vivendo? Então, os impactos justamente em relação aos resultados esperados, né? Hoje, as orientações que os governadores e os prefeitos têm levado em consideração são justamente da OMC e, contraditoriamente, do Ministério da Saúde, né? Dentro do próprio governo, há orientações no sentido opostas ao comportamento e às ações, né, que estão sendo realizadas pelo presidente. Então,
de alguma maneira, até a gente pode pensar que ainda bem que somos uma federação, né? Que as unidades federativas, ou seja, os estados e os municípios, têm também uma certa autonomia política em termos de determinar algumas ações, né? Por exemplo, os decretos em relação ao isolamento social. Não tem como, por exemplo, o presidente, né, revogar esses decretos. É uma autonomia dos estados e dos municípios realizar essas medidas, né? O processo de conscientização da população, né, com aumento aí de propagandas, é necessário nesse momento, justamente para a gente atingir toda a população, em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, né? E a gente também tem que pensar que ainda não é um isolamento total, é um isolamento ainda parcial, até porque a gente tem ainda os serviços essenciais estão funcionando, né? A gente tem a saúde pública funcionando de alguma maneira, então a gente tem que verificar que, de certa maneira, os impactos negativos das ações do presidente, né, dessa falta de diálogo com os governadores e com os prefeitos, tem sido minimizado, né, por essa autonomia dos estados e das prefeituras para agir diante da crise. E a gente tem também uma falta de diálogo aí, já um estranhamento na realidade internamente no governo federal mesmo, né? A gente percebe já o ministro da Saúde, Mandetta, já começou a soltar farpas junto com o presidente. O que é que você acha? De que forma isso deve se desenhar para os próximos dias? Já tem gente, inclusive, que já começa a falar na exoneração, então, do Mandetta. Já acredita que o Mandetta também vai sair do seu mandato, então, como ministro. O que é que você acha que vai acontecer? Em uma situação mais normal, eu diria que ou uma demissão já teria sido, né, apresentada aí pelo presidente, ou um pedido, né, seria também realizado pelo próprio Mandetta, né, que, a meu ver, tem conduzido, né, com algumas ressalvas, de forma mais responsável, né, essa crise com informações à população, tentando esclarecer do ponto de vista técnico, né, quais são os encaminhamentos e orientações que devem ser seguidas pela população, né, a gente precisa frisar isso, né, então o papel dele tem sido muito importante. E ele sair nesse exato momento aumentaria, né, essa crise política, deixaria muito mais evidente esse estranhamento aí dentro do próprio governo, né? E não seria o desejável nem pelos governadores, nem pelos prefeitos, justamente porque eles têm tido um alinhamento ainda muito mais esperado, né, do que em relação ao presidente. Então, hoje, eu acredito que ele não vá pedir essa demissão e o próprio presidente ainda não se vê ainda diante de uma situação confortável para demiti-lo, né? Então, ele já mencionou que, pelo menos durante ainda essa crise do coronavírus, ele deve permanecer. Então, assim, vamos torcer para que isso aconteça, né? Para que a gente realmente tenha uma forma responsável aí, né, uma orientação responsável vindo de dentro do governo, que quer queira ou quer não, ainda é quem coordena o Sistema Nacional de Saúde no país, né? Por mais descentralizado que ele se tornou, né, nas últimas 2 décadas, mas ainda é algo que a gente precisa dessa coordenação, né? Então, o esperado é que ele se mantenha. Em alguns casos mais extremos, Luciana, a gente tem também algumas pessoas que falam sobre o impeachment do presidente, né, por conta das ações que ele tem adotado, e há quem possa, inclusive, já se foi falado que ele pode, inclusive, responder porque ele está cometendo crime contra a saúde pública. Enfim, como é que você faz essa observação nesse momento? Seria possível, de fato, o impeachment? Não seria para agora, mas seria, de fato, nós temos, digamos, argumentos suficientes para, de repente, depois de passar essa crise, a gente levar adiante o impeachment, então, do presidente Jair Bolsonaro?
Quem acompanha, né, desde o início do governo tem observado que não é um governo muito fácil de lidar, né, que tem uma relação muito ruim com o Congresso Nacional, tem uma relação muito ruim com a imprensa, não dialoga com a população como um todo, dialoga apenas com uma suposta base eleitoral que se desidratou muito, né, desde a eleição de 2018, né? Então, falas inapropriadas em vários momentos. Então, a gente já tem um histórico muito negativo em relação do comportamento do presidente. Isso se agravou muito diante, né, dessa situação da pandemia do coronavírus, né? Porque, além de ser irresponsável, vários atos podem ser considerados criminosos. É colocar a população sob um risco, né, por parte de um chefe de Estado. Né? Ao contrário do que vem acontecendo em todo o mundo, de toda a responsabilidade que vem adotando, né, os presidentes de vários países. Inclusive, o próprio presidente dos Estados Unidos já tinha tido algumas menções também muito contraditórias aí em relação à situação no país, só que já fez essa autocrítica, hoje já voltou, já tem se dedicado a manter, né, algumas medidas, as medidas, né, de orientação da OMC, o que é muito importante, né? E ainda no Brasil isso ainda não aconteceu, pelo contrário, né? O presidente não só desobedece às orientações da OMC, como desobedece orientações do seu próprio governo, né? E tem feito, né, tem intensificado esses comportamentos bastante irresponsáveis. Então, a meu ver, as condições para um processo de impeachment, elas já existem, né? O grande problema é a conjuntura na qual esses problemas estão acontecendo, né? Então, por exemplo, o Congresso está com atividades remotas, o que dificulta a execução, né, de todo o procedimento legal necessário para um processo de impeachment, fora que isso também vai acirrar muito as relações entre os poderes. Ontem a gente teve um acatamento de uma denúncia-crime no STF pelo ministro Marco Aurélio, né? E essa denúncia-crime foi apresentada, né, foi encaminhada para a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, para que ela se posicionasse, né? Esse também seria um caminho para a gente pressionar para solicitar, né, para abrir esse processo de impeachment. O grande problema, a meu ver, nesse aspecto é que a PGR hoje, né, que tem à frente aí Augusto Aras, ele não está disposto, né, a levar adiante qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de denúncia em relação ao presidente. E isso aconteceu agora nos dias que antecederam esse pedido dessa denúncia-crime, com o arquivamento de vários pedidos aí para tentar acabar com, para tentar suspender, para tentar suspender as ações que ele estava executando, né? Por exemplo, propagandas contraditórias, né? Ou seja, ressaltando muito mais que o Brasil não pode parar, o que é algo contrário àquilo que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Não é que o Brasil está parado, o Brasil está isolado, né, socialmente, como medida de proteção à saúde pública no país, né? Então, ele arquivou pelo menos 5 processos de subprocuradores da República. Então, eu não vejo a predisposição da PGR nesse sentido, que seria um caminho deles poderem encaminhar esse pedido para o Congresso Nacional. Paralelamente a isso, vários pedidos têm chegado aí à Câmara dos Deputados. O grande problema é justamente a conjuntura, como eu disse, né, que não é favorável para que a gente passou recentemente por um processo de impeachment. A gente acompanhou como é desgastante e quantas etapas são necessárias para que esse processo seja levado adiante, né?
mas em algum momento, de qualquer forma, eu vejo como positivo todas essas pressões, solicitações de impeachment, denúncias, crimes, porque são formas institucionais de pressionar o presidente com relação às suas responsabilidades enquanto chefe de Estado. Luciana, só para a gente encerrar, a gente tem também a questão das eleições municipais que acontecem, estão previstas para acontecer esse ano. Com essa conjuntura que a gente está vivendo agora, o que é que você acha que vai acontecer? Bom, as eleições a gente hoje, a orientação, né, do Tribunal Superior Eleitoral é manutenção do calendário hoje. Né? A gente tem aí a previsão de até o dia 4 de abril, que é o prazo limite para os candidatos, potenciais candidatos, mudarem de partidos, né? Enfim. E eu acredito que a partir dessa data limite a gente vai ter novos encaminhamentos, tendo em vista que a gente tem essa crise da pandemia, né? E também um estado de calamidade pública instaurado no Brasil, aprovado, né, pelo Congresso Nacional. Né? Mas quem vai dar um encaminhamento justamente sobre essa questão são os próprios parlamentares. Né? Então, a gente precisa aguardar um pouco mais para verificar como vai ser esse andamento. Hoje, as eleições permanecem nas respectivas datas que estão previstas no calendário eleitoral, mas tudo isso pode mudar a depender da conjuntura, a depender das perspectivas que a gente tiver em relação aos números, as cidades aí mais atingidas, né, pelas contaminações e os casos, como também o sistema de saúde vai responder a essa situação, né? Existe uma pressão muito grande sobre os parlamentares, isso é verdade. Para que sejam adiadas as eleições. Mas a gente também precisa de ter uma situação muito mais confortável para tomar uma decisão como essa, que não é uma decisão fácil. Ok, Luciana, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos, tá bom? Beijo bem grande para você, cuida aí da mocinha, tá? Muito obrigada, um abraço. Gente, a gente conversou com Luciana Santana, ela que é cientista política e conversou um pouco com a gente sobre como é que está a política no nosso país diante dessa pandemia aqui de coronavírus, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações.